Boa noite. Hoje nós vamos falar sobre a modalidade de contrato comodato. Existem várias formas de acordo para estabelecer o uso de determinado produto ou serviço. E dentre esses, o comodato ele é uma forma que apresenta uma considerável vantagem e não é nada de complexo. Ele é um tipo de contrato que ocorre um empréstimo de um bem que não pode ser substituído por outro igual, como, por exemplo, um imóvel. A única obrigação de quem recebe é devolver no prazo estipulado e na forma que ele recebeu, sem avarias. Os participantes dessa relação se chama o dono do objeto emprestado, que aí ele é conhecido como comodante, e aquele que faz o uso do objeto a partir do acordo estabelecido, que é conhecido como comodatário. Por definição, o comodante cede o seu comodatário sem exigir custos provenientes ao uso. Essa prática costuma ser comum, principalmente na saúde. Eu posso citar o exemplo na Secretaria de Saúde do município que eu trabalho, que nós utilizamos muito esse contrato para equipamentos para utilização, principalmente na unidade de pronto atendimento. Nós fizemos aquisição de bombas de infusão por esse tipo de contrato, comodato. No prazo de 12 meses, quando terminar a licitação, nós devolvemos esse equipamento ao comodante. Não é necessário, não é exclusivo dessa área, mas geralmente se usa. Boa noite, meu nome é Samira e eu vou falar sobre o prazo do contrato de comodato. Ele pode ser determinado ou indeterminado. Caso determinado, o prazo deve ser respeitado por ambas as partes, sob pena de multa contratual, salvo necessidade imprevista e urgente reconhecida pelo juiz. E indeterminado, se presume que o prazo seja o tempo necessário do uso da coisa, como diz o artigo 581 do Código Civil. Se o comodato não tiver prazo convencional, presume-se o necessário para o uso concedido, não podendo o comodante, salvo necessidade imprevista e urgente reconhecida pelo juiz, suspender o uso e gozo da coisa emprestada, antes de fim do prazo convencional ou que se determine pelo uso outorgado. Boa noite a todos. Meu nome é Roberto Messerschmidt e eu vou dar continuidade à apresentação sobre comodato. Vou falar sobre obrigações do comodatário. O comodatário é obrigado a conservar como se sua própria fora a coisa emprestada, não podendo usá-la senão de acordo com o contrato ou a natureza dela. Sob pena de responder por perdas e danos, o comodatário, constituído em mora, além de por ela responder, pagará até restituí-la o aluguel da coisa que for atribuído pelo comodante. Boa noite, gente. Meu nome é Rafaela Marcato. Eu vou concluir agora a nossa apresentação sobre o contrato de comodato, falando um pouquinho sobre as vantagens desse contrato, tá? Existem vantagens, tanto para o comodante quanto para o comodatário, né? Vou falar de algumas delas aqui. Primeiro, ele é um contrato menos burocrático, ele não precisa ser firmado em cartório, pode ser válido, inclusive, tendo sido firmado verbalmente entre as partes, ele não necessariamente precisa estar escrito. Não há incidência de impostos sobre esse tipo de contrato, isso segundo a súmula 573 do Supremo Tribunal Federal. E, por exemplo, para o comodante, né? Só existem obrigações legais para o comodatário, né? Então, o comodante, ele empresta o bem ali, ele mesmo determina o prazo para devolução desse bem, ou é estabelecido um prazo legal ali, e o comodatário fica na obrigação de restituir esse bem integralmente, certo? Então, o comodante, ele tem ali a garantia, né, legal de que esse bem vai ser devolvido para ele nas mesmas condições em que ele entregou, certo? Agora, para o comodatário, por exemplo, é um contrato gratuito. O comodatário não vai gastar nada ao utilizar-se desse bem, né? Por exemplo, num comodato de imóvel, ele vai poder se utilizar de um apartamento, por exemplo, sem pagar aluguel. Então, isso é uma vantagem para o comodatário. E eu achei interessante também trazer um exemplo, por exemplo, de quando um estabelecimento começa a comprar produtos, bebidas de uma certa empresa e essa empresa vai lá e empresta uma geladeira para esse estabelecimento.
né? Com uma geladeira bonita lá, com o nome da empresa, com a marca, enfim, com luz, assim, e empresta para esse estabelecimento que não é obrigado a pagar pelo aluguel, né, desse equipamento, ele utiliza desse equipamento sem necessariamente precisar pagar pelo aluguel, enquanto estiver comprando ali, por exemplo, os produtos dessa empresa, certo? Então, se mais para frente, por algum acaso, eles pararem de comprar, a geladeira é devolvida para a empresa, mas enquanto eles estiverem se utilizando daqueles produtos, né, dessas bebidas, a geladeira fica lá emprestada. Então, é um exemplo, né, de contrato de comodato, onde o comodatário é beneficiado, né, ambas as partes, na verdade. Eu acho que foram essas algumas das vantagens desse contrato, era essa a minha parte. Obrigada e Boa noite a todos, eu sou o Gilmar Burg, sou acadêmico da 5ª fase de Direito Noturno. Nosso grupo aí ficou responsável em estar falando sobre o comodato. O comodato é um empréstimo gratuito de coisas não fungíveis. Representa um empréstimo de coisas não fungíveis e não consumíveis. O contrato de comodato necessita que as partes tenham capacidade genérica e que o objeto seja um bem infungível ou inconsumível. Certo? Extingue-se o contrato do comodato pelo prazo ajustado, pelo distrato ou pela morte do comodatário. Certo? Fazendo um sobrevoo, eu tenho uma propriedade e quero emprestar o meu bem, minha propriedade, quero emprestar o meu bem para um familiar, para um amigo, para um funcionário, né? Então é interessante que eu faça hoje um contrato de comodato para estabelecer regras que têm que ser acordadas no sentido de cuidar, de zelar pela minha propriedade. Poderá também ficar definido quem irá se responsabilizar pela manutenção, né? Hoje muito usado, né? Muito comum isso hoje usado, né? Como funcionários hoje podemos ter computadores com um comodato e ele utilizando na própria residência dele, sendo que o bem, a propriedade é nossa, né? Então ele está zelando lá pelo nosso bem, né? Antigamente muito usado também pelos donos de fazendas, né? Seus funcionários ou colaboradores, né? Na época chamado como os caseiros, né? Então, na época era usado muito o fio do bigode, né? Então isso muita gente se favoreceu e enriqueceu devido a isso, né? Por não estar assinado, por não estar no contrato, acaba tendo divergências. Então hoje o pessoal acabava não fazendo na fazenda. Lá, então o caseiro lá ficava 10 anos trabalhando lá e vinha o filho e já queria usar como uma ação contra o uso capião, que o terreno era dele. Então isso é uma coisa que o comodato é feito para isso, né? Então hoje utilizado também em muitas famílias, né? Tipo, o pai não quer dar um bem para o filho, né? Porque pode estar prejudicando os outros, né? Então se faz um contrato de comodato, né? Na época não era muito usado e hoje usado. Em poucas palavras, o comodato é uma cessão não onerosa.